Muito bem, estamos continuando no Atlas da visão panorâmica do Apocalipse e agora nós vamos fazer uma comparação entre Gênesis e o Apocalipse. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o livro da criação, e o Apocalipse é o último livro da Bíblia, o livro da consumação de todas as coisas. Então, em Gênesis nós temos o começo de tudo e no Apocalipse o término de tudo. Então, comparando esses dois livros, Gênesis, a criação, e o Apocalipse, a nova criação, nós falamos que haverá novos céus, nova terra. Então, comparando o livro de Gênesis com o Apocalipse, não é? Capítulo 1 e 2, a criação, e o capítulo 21 e 22, a consumação de todas as coisas. Já dizia alguém que se o homem não tivesse caído no capítulo 3, a gente podia passar do capítulo 2 de Gênesis para o capítulo 21 do Apocalipse, né? Então, capítulo 3 é a queda e todo o processo da redenção, história da salvação, toda a igreja e a grande tribulação, Israel, já depois para chegar no capítulo 21, novos céus e nova terra. Comparando então entre o livro de Gênesis e o Apocalipse, nós vamos falar de 20 comparações entre Gênesis e o Apocalipse, entre a criação e a nova criação, entre o início e a consumação de todas as coisas, entre o primeiro e o último, né? Entre o alfa e o ômega. Então vamos lá, comparação entre Gênesis e o Apocalipse. Em Gênesis 1:1, lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. No Apocalipse 21:1, lemos: Deus faz novos céus e nova terra. João viu novo céu, nova terra. Muito bem, então nós temos o primeiro céu e a primeira terra, e agora um novo céu e uma nova terra. Em Gênesis, Deus chamou o ajuntamento das águas mar. Gênesis 1:10. No Apocalipse 21:1, o mar já não existe, então o mar desaparece. Em Gênesis, Deus chamou as trevas noite. Gênesis capítulo 1, verso 5. No Apocalipse 21, verso 5, não haverá mais noite. Essa é a terceira comparação. Em Gênesis, Deus fez aparecer o sol e a lua. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Gênesis 1:16. No Apocalipse, não necessita nem de sol nem de lua, porque o Cordeiro alumia a cidade. Apocalipse 21:23. Em Gênesis, Deus disse: no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Gênesis 2:17. Eles comeram e a morte entrou. No Apocalipse 21:4, não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, nada disso. Em Gênesis, a mulher foi castigada com a multiplicação das dores quando concebesse, Gênesis 3:16. No Apocalipse não haverá mais dor nem sofrimento, Apocalipse 21, verso 4. Continuando, em Gênesis, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado, Gênesis 3:17, maldita é a terra por tua causa. No Apocalipse 22:3, não haverá mais maldição. Que maravilha, não é? Em Gênesis, Satanás, a antiga serpente, aparece como enganador da humanidade. Gênesis capítulo 3 diz que Satanás, a serpente, era mais astuta dos animais. Gênesis 3, 1 e 4. No Apocalipse, Satanás, a antiga serpente que se chama Diabo, desaparece para sempre, será lançada no lago de fogo e enxofre, Apocalipse 20, verso 10, por isso haverá uma nova ordem. Em Gênesis, o homem foi afastado da árvore da vida, Gênesis 3, 22 e 24, foram colocados 2 querubins para guardar o caminho da árvore da vida.
No Apocalipse, o homem novamente vai ter acesso à árvore da vida e suas folhas são para a saúde das nações. Apocalipse 22, 2. Em Gênesis, o homem foi proibido de comer do fruto da árvore da vida. No Apocalipse, o homem pode comer do fruto da árvore da vida. Apocalipse 22, verso 7. Em Gênesis, o homem foi expulso da presença de Deus. Gênesis 3, 23. No Apocalipse, o homem verá a face de Deus. Os seus servos o servirão. Apocalipse 22, verso 4. Em Gênesis, a primeira habitação do homem foi um jardim à beira do rio. Gênesis 2:10. No Apocalipse, a eterna habitação do homem redimido será também junto a um rio que corre para sempre do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, verso 1. Em Gênesis, Abraão aguardava a cidade da qual Deus é o arquiteto edificador. Gênesis 2, 12, 1 a 3 e Hebreus 11, 8 e 10 fala dessa cidade. No Apocalipse, Deus apresenta a cidade. Deus apresenta a Nova Jerusalém, que desce do céu ataviada como uma esposa endereçada ao seu esposo. Apocalipse 21, verso 2. Em Gênesis ocorre o casamento do primeiro Adão. Gênesis 2, verso 22 a 25. No Apocalipse ocorre o casamento do último Adão, que é Cristo. Apocalipse 19, 9, Apocalipse 21, 9, as bodas do Cordeiro, a noiva do Cordeiro. Então, vemos isso no Apocalipse. Em Gênesis, Abraão ficou de luto pela morte de Sara, chorando e pranteando ela. Gênesis 23, 1 a 4. No Apocalipse, não há mais luto, nem pranto, nem dor, nem lamento, nada disso. Apocalipse 21, verso 4. Em Gênesis, José chorou a morte de seu pai Jacó durante 7 dias. Gênesis 50, verso 1 a 10. No Apocalipse, Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Apocalipse 21, 4. Em Gênesis aconteceram as primeiras coisas. O primeiro casamento, o primeiro pecado, o primeiro nascimento, o primeiro homicídio, O primeiro casamento, Gênesis 2, de Adão. O primeiro pecado, Gênesis 3, 1 a 19. Primeiro nascimento, Gênesis 4, 1. Primeiro homicídio, Gênesis 4, 8. No Apocalipse, as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21, verso 4. Em Gênesis, Babel foi o primeiro projeto humano contra Deus. Gênesis 11, verso 1, 8. Aquela torre que eles queriam construir e Deus confundiu as línguas. No Apocalipse, Babilônia será o último projeto contra Deus que mais uma vez será frustrado. Apocalipse 17 e 18, caiu a grande Babilônia. Em Gênesis, todas as tribos e nações foram dispersas pela terra na confusão das línguas, Torre de Babel, Gênesis 11, 8 e 9. No Apocalipse, todas as tribos, povos, línguas e nações são ajuntadas diante do trono e do Cordeiro. Apocalipse 7, 9. E o último, o 20º, em Gênesis, o Senhor Deus é o Alfa, o princípio e o primeiro. Gênesis 11, 1, 1. No Apocalipse, o Senhor Deus é o Ômega, o fim e o último. Apocalipse 22, 13. A consumação de todas as coisas. Bom, espero que você tenha gostado dessa comparação e você está tudo aqui nesse livro, não é? O Atlas da Visão Panorâmica, que é a comparação entre Gênesis e o Apocalipse, uma riqueza que você encontra aqui. Essa também serve para a escola canônica, comparando a Escritura com Escritura. E é o primeiro princípio da hermenêutica. A Bíblia interpreta-se a si mesmo. Então, se a gente procurar na Bíblia, ela se auto-interpreta. E aqui é uma comparação. Nós podemos ver comparações da Bíblia e aprender bastante dessa forma.
Então, na escola de interpretação canônica, o Apocalipse é o cumprimento de tudo aquilo que Deus intentava para o homem originalmente. Maravilha! Comparação entre Gênesis e Apocalipse no seu Atlas, visão panorâmica do Apocalipse. Se você tem esse livro, você pode estudar. Se você não tem, adquira. Entre em contato conosco, com a editora Lopes, se você está no Brasil, peça a editora Lopes em Campinas o livro, e nos Estados Unidos em breve estará na plataforma do Amazon.com. Que Deus te abençoe, ricamente em Cristo Jesus. Descubra mais sobre o Apocalipse. Amém e amém.